Olá, olá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mais uma vez começando aqui a nossa aula do curso Literatura de Cordel. Aí, pessoal, eu quero tirar algumas dúvidas aqui, porque tem alunos que ainda está no cronograma antigo, certo? Então é o seguinte, quando a gente fez o projeto, a gente criou um cronograma onde as aulas seriam realizadas em 5 semanas, tá certo? 5 semanas. 2 aulas por semana. Na segunda, na quarta era pesquisa e na sexta teria a segunda aula da semana. Só que, devido às eleições, não ocorreu o processo da forma que nós esperávamos, tá certo? Então, por conta disso, a gente teve que fazer um novo cronograma e mais pelo fato do prefeito ter que entregar a prefeitura para a nova prefeita. Então, o que acontece? A gente teve que mudar o cronograma, porque da maneira que nós fizemos, dava certo, porque as aulas começariam no dia... as aulas começariam dia 9 de novembro. Portanto, daria para a gente concluir o curso. Mas agora nós só tivemos que mudar o cronograma, então nós temos que realizar as 10 aulas em 2 semanas, que é essa que está acontecendo e a próxima semana. Então, ficou um pouco corrido, mas nós temos o compromisso de continuar com vocês, tá certo? Mesmo mudando lá, mas a gente é com a gente. Eu finalizo o processo lá com a prefeitura, mas fico com o compromisso de continuar com vocês até vocês concluírem as aulas. Iam acontecer também no Google Meet, né? Só que no Google Meet não ficaria gravadas. Elas não ficariam gravadas. Então, eu criei um grupo fechado, onde só nós estamos, né? E então, nesse grupo fechado, acontecem as aulas e elas ficam gravadas. Então, vocês podem assistir posteriormente, fazer as atividades. Tá certo, gente? Então, ficamos assim. Vocês não podem assistir no horário, assistem posteriormente e vocês cumprem a tarefa. E em janeiro nós escolhemos uma data que possamos juntar o máximo de pessoas que estão envolvidas no curso e faremos no Google Meet a exposição do que vocês produziram, tá certo? Então, combinamos assim. Gente, a aula já está mais ou menos prática, certo? Nós já começamos a estudar a sílaba poética, o tipo de verso e tal e tal. E hoje nós temos a aula número 4, regras para escrever ou identificar
o cordel número 2, certo? Ontem foi a número 1, hoje é a número 2, certo? Então, ficamos assim, certo? O que acontece? As paroxítonas, vamos para aula, né, gente? Não vamos mais encher linguiça. Eu tô com meu cabelo molhado aí. Então, o que acontece, certo, pessoal? As paroxítonas, nós pronunciamos, certo? Nós pronunciamos praticamente como se fosse uma sílaba só, tá certo? Então, as palavras paroxítonas, nós pronunciamos como se fosse uma só sílaba. Por quê? Porque a última palavra só é contada até a sílaba tônica. Então, é essa a diferença que existe entre a sílaba gramatical, a sílaba normal, né, da palavra, e a sílaba poética. Tudo bem? Já entenderam até aqui? Então, a pronúncia da palavra paroxítona na poesia de cordel, na metrificação, é uma das peculiaridades, tá certo? Esse nome é comprido, mas é isso mesmo. É uma das peculiaridades da metrificação no cordel. Então, a palavra tem 3 sílabas, porém, só é pronunciada, só é contada uma, a primeira. Se for oxítona, conta até a última. Se for paroxítona, até a penúltima. E se for proparoxítona, é até a sílaba antepenúltima, né? Quando eu falo um cheiro forte de orégano, que foi a poesia que a gente fez ontem, né? Que a gente recitou ontem. Então, um cheiro forte de orégano. Só conta até o ré, tá certo? Aí nós temos aí um verso, a tônica recaindo na terceira sílaba, oxítona, paroxítona e proparoxítona, orégano, né? Então, nós temos aí um verso com a sílaba tônica recaindo na terceira sílaba, né? Aí a contagem ela termina ali. Eu falo muito isso. Um forte cheiro de orégano. A sétima sílaba ela termina no ré. Não é verdade? Pode contar junto comigo que a gente vai sentir isso. Então, a sétima sílaba é no ré. Mussarela e calabresa. Olha, você sentiu mussarela e calabresa. Mussarela e calabresa. Olha, breza. Porque o bre é a sílaba tônica, né? Então, aí já termina. Espalha pelo ar, né? Essa monossílaba aí, ela fica... eu tô dando já outro exemplo, viu? Espalha pelo ar. Então, ar é monossílaba, né? Essa monossílaba aí, ela fica como a tônica da sétima sílaba. É espalhar pelo ar.
ar, que ela estende, entendeu? E posta se encontra a mesa, né? Onde os porcos vão cear, sem a mínima sutileza. Esse mínima, olha, sem a mínima, esse mínima conta como se fosse uma sílaba. Só uma sílaba só. Vocês estão prestando atenção, que é para poder depois não virem as dúvidas. Olha, no verso, sem a mínima sutileza, sem a mínima sutileza. Entendeu por quê? Porque a palavra proparoxítona, ela é falada como se fosse uma sílaba só. Por quê? Porque ela tem apenas 3 sílabas e a sílaba tônica é a antepenúltima, que é, no caso, a primeira. Então, como é a primeira, ela é considerada uma só sílaba. Vocês estão entendendo direitinho aí, pessoal? Vamos aprendendo, que é para na hora de produzir o seu cordel, você saber realmente o que está fazendo, entendeu? Então, mínima é uma sílaba só. O contador também faz isso, porque uma coisa que a gente também frisa muito, e as pessoas, os leigos, eles não se tocam muito para esse detalhe, é que o cordel e o repente, eles não são iguais. Eles são primo-irmãos, mas não são iguais. A diferença é que o repente, ele é improvisado, certo? O repente é o improviso. Vocês sabem disso, não é? E o cordel, a gente se detém, se debruça sobre o papel para escrever, né? Para compor, mas a estrutura é quase que igual. Só é a diferença que um é cantado e improvisado e o outro é escrito e pensado, né? Porque no improviso não dá tempo de pensar. Certo? Então, ainda de acordo com os poetas, o terceiro elemento fundamental da literatura de cordel é a oração, também chamada de narrativa, é o conteúdo narrativo, ou desenvolvimento do poema, né? Que ele tem que ter uma lógica, que ele está narrando uma história, ele está contando um fato, ele está narrando um acontecimento, certo? A oração, ela se refere à coerência do enredo. Tá entendendo, pessoal? A oração se refere à coerência do enredo, da história que o poeta está contando, certo? É da organização da trama de maneira clara, compreensiva. É compreensível, né? Que é para o outro entender, inteligível, e que extingue o leitor a acompanhar a narrativa até o final do poema, certo? O poeta William José Gomes Pinto, que chamam William Pinto, ele define nos seus termos o que significa a oração da literatura no cordel, certo? Ele diz assim, que deve ter métrica,
e deve atentar para o lado da oração. A oração, como eu já disse, olha, eu estou falando devagar para que seja entendido por vocês minimamente, certo? Minimamente como deve ser escrito o cordel, o que ele obedece. Eu quero que vocês aprendam para na hora da produção não ter problemas, certo? Então a oração nada mais é que a consistência, a sequência lógica do cordel. O cordel tem que ter começo, meio e fim, como eu já disse, e isso é que é chamado de oração. E você começar uma história, como eu mostrei para você ali, né? E que a história, por exemplo, a história do Pequeno Príncipe, como a história de Oduval de Iracema, é um exemplo de uma história que foi contada. A Louca do Jardim, o Pavão Misterioso, entendeu? Que são romances fictícios. Acredito que é. Com certeza é fictício, né? O Pavão Misterioso. Passando pelos meandros, pelas nuances, pelos meios, mas tudo dentro da coerência, da consistência que os poetas costumam chamar de oração. Tá certo, pessoal? Então não pode se perder no tempo e no espaço. Você tem que ter uma linha, né? Uma direção. O desenvolvimento. Cabral de Cabaceira, né? Que era um poeta bem reconhecido, ele dizia que o desenvolvimento é contar uma história toda dentro de uma lógica, né? Porque se você começa uma história e foge dela, pronto, se perdeu. Perde a característica de cordel, fica sem rumo. Você se perde no meio do caminho e como você vai num caminho, quando você vai num caminho que você erra, você vai para outro lado e acontece isso justamente com quem não sabe escrever o cordel. Então você tem que ter esse cuidado, que o cordel é uma história com começo, meio e fim, né? O cordel é um ponto de escrita com métrica, rima e desenvolvimento. Então, isso é que é verdadeiramente um cordel. O cordel é escrito, né? Manuel Monteiro, ele explica em verso o que significa a oração. Ele diz assim: visto que a oração é da história o sentido, né? Tem que ter um sentido, né? Pois um relato qualquer precisa, como é sabido, ter começo, meio e fim. Se não for escrito assim, não será compreendido, não é? Então, na embolada, por exemplo, nesses outros tipos de rima, a coisa pode ficar sem nexo. Ninguém nem percebe. Numa embolada, numa poesia, numa peleja, né? A poesia de improviso, no cordel, não. E aí já é lógico, né, gente? Porque o que está escrito, ele é já estático, né? Sem movimento, certo? Depois que escreve e faz a impressão, então não muda mais, né? Então tem que ser uma coisa pensada com lógica e com sequência, né? Tem que ser uma oração. O poeta Marcos Lucena, ele exemplifica a partir de um poema de
Leandro Gomes de Barros, né? Ele faz evidenciar os artifícios que o poeta engendra para atrair a atenção dos leitores, sabe? Então, o cordel, o grande cordelista, ele já abre o cordel com a primeira estrofe, mostrando tudo que ele quer dizer, que é justamente o que o jornalismo faz. Na primeira matéria tem a Líade, né? A Líade, que é o resumo da história. O resumo da matéria está na primeira frase, certo? Por quê? Porque justamente isso. Tem que acontecer isso também no cordel, porque o cordel, ele tinha a função de jornalismo, né? Era através do cordel que as pessoas conheciam os fatos das cortes, né? Das comunidades, entendeu? Então, por isso que ele tem quase que a estrutura de uma matéria jornalística. Na matéria jornalística, a primeira frase, ela já resume o que a matéria vai dizer. Do mesmo jeito, o poeta experiente, o poeta que tem conhecimento, ele faz da mesma forma. Então, a antologia chamada Cachorro dos Mortos, de Leandro Gomes de Barros, ele diz o seguinte: os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam: matos têm olhos e paredes têm ouvidos. E os crimes são descobertos, por mais que estejam escondidos. Então era assim que ele começava. Na narrativa, ele ia destrinchando a história, como acontecia, né? Mas na primeira estrofe ele já detonava, esclarecendo o que era que ele ia falar, o que era que ele ia contar, né? Então, se você for ler o cordel, você já sabe que lá na frente todo mundo vai em cena. Quer dizer, quem praticou aquele crime vai ser preso. O crime foi praticado na frente de um cachorro, né? É isso que conta a história, chamada Cachorro dos Mortos. É porque o cachorro, ele presenciou as mortes dos seus donos, tá certo? Então, é muito interessante, assim, essa preocupação com a estrutura do cordel. O poeta Ivan Berto Oliveira, ele aponta para o resultado estético da relação entre rima, métrica e oração, que define o cordel enquanto arte, né? Então, é justamente isso que define o cordel como arte, como uma literatura, né? Como uma arte literária, tá certo? Então, eu vou dizer uma coisa a você, é importante a gente se preocupar com isso, certo? Que é para escrever dentro da tradição, tá certo? Então, quando nós formos escrever os nossos cordéis, nós temos que ter essa preocupação. Mas não basta você escrever um texto dentro da métrica e da rima perfeita. Se naquele texto não tem uma boa narrativa, tá certo? Então, você tem que obedecer a métrica, você tem que obedecer a rima, que nós vamos ver lá na frente
as rimas emparelhadas são a B, B, C, C, entende? Ou a B, B, a B, B, entende? Se for uma estrofe de sextilha, pode ser assim, mas o importante é se a narrativa está conectada, está o verso, ou seja, a estrofe ela está amarrada na outra pela oração, né? Oração quer dizer pela redação, né? E também se você colocou emoção dentro do texto, né? Tudo isso faz parte, é igual a prosa. Você pode conhecer, escrever no melhor da língua portuguesa, obedecendo todas as regras, todas as coordenações e tal, mas se o texto não diz nada com nada, se o texto não emociona, entendeu? Então, eu acho que a grande preocupação também é essa, é o conteúdo, porque eu acho que a arte, eu sempre digo uma coisa, certo? Eu sempre digo uma coisa, a arte, minha gente, é o seguinte, não precisa ir para um museu. Geralmente eu gosto de conhecer, né, os museus, mas não adianta ir só para os museus, estudar os detalhes técnicos de uma pintura. A pintura você tem que bater os olhos e ela te chamar a atenção, ela mexer com tuas emoções. Isso é que é arte, certo? Do mesmo jeito é o poema, certo? É o cordel. Você tem que ler e tem que mexer no seu sentimento. A arte ela não precisa de explicação, certo? Ela simplesmente o é. Quando esses caras ficam com muitos arrudeios, explicando o que ele faz, sai fora que não está com nada, tá certo? Ele tem que ir direto ao fato e mostrar a sua capacidade artística. Então, eu acho que a arte é isso. A arte tem que mexer com emoções, tem que te fazer chorar, tem que te fazer sorrir, tem que fazer pensar, tem que fazer você refletir, tem que deixar algo dentro de você, não é? A arte é isso. Então, se eu não conseguir trazer você para a aula até hoje, se eu não conseguir fazer com que você que assista essa aula tenha necessidade de aprender, então eu nada fiz. Da mesma forma, se eu escrever um cordel e esse cordel não fizer você entender o que eu quis dizer e ele não mexer com você de alguma forma, ele não ficar dentro de você por algum tempo, então ele não é arte. Por isso que quando eu faço algo, eu me esforço, certo? Eu, para vir dar essa aula, eu estudei, mesmo sabendo que ia ter um aluno pessoalmente, tá certo? Mas eu estudei, mas eu analisei, eu escutei áudios, eu escutei vídeos, tá certo? Eu li, eu decorei algumas estrofezinhas, entendeu? Que era para poder eu transmitir algo que fizesse com que você tenha interesse de aprender o que você predispôs a aprender, que é escrever a poesia. Então, o poeta Expedito Sebastião da Silva, né, que chamava Sebastião da Silva, conheci,
ele, ele expressa a relação entre a obediência às regras de metrificação e a beleza estética do cordel. Ele diz que a gente tem que escrever de forma que, se faltar uma sílaba métrica, aquela pessoa que ama, entende e sabe o que é o cordel, já viu o erro daquele poeta. Sabe? Por isso que você tem que escrever com essa preocupação. O mais importante do cordel, gente, é a metrificação. As 7 sílabas. Uma poesia sem métrica é uma coisa inválida, né? A métrica é o que faz o cordel ficar bonito. Porque quando você canta, ela vai dar aquela sintonia, né? Harmônica. Aquela sintonia harmônica, né? Eu nem sei se vocês conhecem um menino chamado João Neto, da cidade de Equador. Ele hoje deve ter, deixa eu olhar, 11 anos. Ele deve ter 11 anos hoje. E ele começou a escrever cordel aos 4. Não é interessante? Ele hoje tem 11. E aí, ele ele sabe escrever porque ele aprendeu a metrificação. Tudo que ele vai fazer, ele mede primeiro, aí solta. Ele mede, aí solta. É hiper interessante, ele é tão lindinho. Então, ao longo da história da cantoria e da literatura de cordel, gente, a cantoria, ela tem muito do cordel, né? A cantoria tem muito do cordel, mas ela tem mais do improviso, né? Que na verdade nem é improviso, é mais decorado, né? Então, ao longo da história da cantoria e da literatura de cordel, os poetas, eles foram elaborando sofisticados arranjos na métrica, certo? A partir de diferentes combinações entre sílabas, versos, estrofes, que deram origem a diferentes modalidades de poemas. Essas modalidades, elas são as formas e as regras que os poetas obedecem para a composição dos versos. As distinções entre as modalidades se referem ao número de versos e de sílabas de cada estrofe, certo? Nós temos a parcela, né? Versos de 4 ou de 5 sílabas, certo? Então, a modalidade mais simples da literatura de cordel é o verso de 4 e de 5 sílabas. Por quê? Porque é mais curta, é dominada, é mais dominada, né? E o nome chama-se parcela. Parcela, veja bem, é o verso de 4 e de 5 versos. E foi criada para o repente, viu? E não para o cordel. Para o repente e para a poesia cantada de improviso, para as cantorias. A parcela, ela é composta de versos de 4 ou 5 sílabas poéticas e foi muito utilizada pelos repentistas do século XIX, certo? Em suas pelejas, como por exemplo, Inácio da Catingueira, Romano do Teixeira, né? Romano de Mãe d'Água, Então, os duelos poéticos,
Eram dois cantadores que foram transcritas para o folheto impresso posteriormente, né? As parcelas mais antigas de quem se tem registrado era a peleja de Manuel Raimundo com Manuel Campina, né? Que é de autoria de João Martins de Ataíde, que as últimas estrofes do poema foram escritas na modalidade de parcela, com 5 sílabas. João Martins de Ataíde, eu não sei se... Lá na frente a gente vai estudar os autores, tá certo? Aí, próxima semana, aí a gente vê, tá bom? Então, Manuel Raimundo, ele disse o seguinte: eu, como cantor, não tenho inimigo, só canta contigo, é para fazer favor, mas tenho rancor porque onde passa é se pabulando e o povo mangando da tua desgraça. Aí Manuel Campina disse: eu tenho pegado algum arruaceiro, não és o primeiro que tens apanhado, bicho preparado, aqui se enrascou, das lapadas que dou, deixa o couro ardendo, porém sai dizendo que nunca apanhou. Não é engraçado? Quer que eu vou repetir para vocês, certo? Manuel Raimundo, ele disse o seguinte: eu, como cantor, não tenho inimigo e só canto contigo é para fazer favor. Mas tenho rancor de ver tua raça, porque onde passa é se pabulando e o povo mangando da tua desgraça. Aí Mané Campina respondeu: eu tenho pegado algum arruaceiro, não és o primeiro que tens apanhado o bicho preparado, aqui se enrascou das lapadas que dou, deixa o couro ardendo, porém sai dizendo que nunca apanhou. Então a peleja é esse enfrentamento entre os poetas. E eles muitas vezes, eles fazem esse tipo de coisa. Eles esculhambam com o outro, né? Com o parente do outro, com a mãe, entendeu? Mas todo mundo sabe que ali é a peleja e não fica rixa, coisa nenhuma. Então, de acordo com Gonçalo Ferreira da Silva, eu não sei se ele continua sendo o presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, lá no Rio de Janeiro. Então, de acordo com ele, a parcela, que era a poesia de 4 a 5 sílabas, ela era composta para ser cantada num ritmo extremamente veloz, tá certo? Então, por isso que deveria ser curta. Era justamente para a peleja. O verso com 4 ou 5 sílabas, porque era num ritmo veloz, com o objetivo de fazer o oponente errar a métrica ou a rima, para tropeçar o outro no verso, né? E por conseguinte, o outro perder a peleja. Então era proposital esse verso com poucas sílabas, certo? Que era para acelerar o processo de composição, entendeu? Então esse recurso de induzir o oponente ao erro por meio de versos curtos e cantados rapidamente, ele se tornou um gênero à parte na cantoria, que foi denominado de trava-línguas. Trava-línguas era essa peleja, entendeu? Entre dois
cantadores através da parcela. Vamos recordando que é para vocês gravarem bem, viu, gente? Eu tô aqui remanchando, repetindo, que é justamente para ficar gravado na mente de vocês, certo? Então, as pelejas, elas não eram muito parecidas com a literatura de cordel, porque eram compostas por parcelas, versos de 4 a 5 sílabas, entendeu? Que era para fazer aquele apressadinho, né? Então, os primeiros poemas escritos em parcela, com 5 sílabas, datam do século XX, da primeira década, né, do século XX, sendo um de seus mais célebres folhetos A Peleja do Cego Aderaldo, com Zé Pretinho de Tucum, escrito por Firmino do Teixeira Amaral, e foi escrito aproximadamente em 2016, certo? Então, foi na época em que a poesia era quadra, né? Era a quadra, que era com 4 versos também. E nós vamos aprender um pouco agora da rima dele, né? Com a prática dos versos, os poetas foram criando novas modalidades, tornando a composição cada vez mais complexa. Além das parcelas de 4 e 5 sílabas, surgiram as quadras de 7 sílabas. Aí já era mais aproximada à literatura de cordel, né? Olha, gente, a literatura de cordel foi se formando daí, viu? A gente ainda está permeando pela historiografia do cordel, certo? Então, as 4 sílabas com o esquema de rimas, xaxá. O que era xaxá? Era AB, certo? Primeiro e terceiro são versos livres. E era ABCB. O primeiro e o terceiro verso livre, certo? E o segundo e o quarto, eles teriam que rimar. Então era o xaxá, né? Eu trouxe para vocês, não sei se eu vou conseguir recitar, mas eu trouxe para vocês 2 estrofes. 2 estrofes neste sentido. E vocês vão prestar atenção que o primeiro verso e o terceiro são livres, e o segundo verso e o quarto, eles rimam um com o outro, rimam entre si, né? O verso diz o seguinte: agora eu quero falar a respeito da cachaça, um vício tão desgraçado, sem ela ninguém não passa, não é? Cachaça é escrito com cedilha e A, né? Cachaça, mas passa, embora a grafia seja diferente, mas o som, ele rima, né? Passa, 2 S. Beber pinga, eu mais não quero. Cachaça não tem virtude. Estraga o procedimento, a algibeira e a saúde. Certo? Então, virtude rima com saúde. A poetisa, que também pode chamar de poeta, tem algumas
algumas pessoas, alguns historiadores que chamam poeta também com mulheres, mas o feminino é poetisa, né? Todos nós sabemos. Então, a poetisa Rosa Regis, ela explica na quadra, que eu vou recitar agora para você, ela explica o processo de composição nesse estilo, certo? Ela diz: vejamos primeiro a quadra, que é mais fácil de fazer. Não é comum no cordel, mas ajuda a entender. Aqui, o a, né, que ela quer dizer a estrofe A. Aqui a e a C, que é a primeira e terceira estrofe, são versos independentes, enquanto a B e a D têm ligações permanentes. Quer dizer, a primeira e a terceira estrofe, elas são livres e independentes. Porém, as outras, elas rimam entre si, não é verdade? Pessoal, olhe, veja bem, nós estamos encurtando as aulas, porque os alunos estão reclamando muito, que disse que a aula muito comprida não dá para assistir, porque 2 horas de aula é muito extenso, certo? Então, o nosso objetivo é qual? É o resultado, é o rendimento que nós vamos ter com esse processo, certo? De ensino-aprendizagem. Portanto, a gente vai tentar ao máximo atender a necessidade do aluno, né? É interessante, ontem eu estava assistindo, eu estudo para poder dar aula para vocês hoje aqui. Aí ontem eu estava assistindo um filme de Ariano Suassuna. E Ariano Suassuna, ele dizia, eu não sei se vocês conhecem a obra clássica dele, que é O Alto da Compadecida. E ele dizia que o Alto da Compadecida é fundamentado em 3 cordéis que marcaram época, sabe? Ele disse que os 3 cordéis que foram grandes destaques no Brasil que inspirou ele e também fundamentou a história do Alto da Compadecida, que foi o enterro do cachorro, de quem era, meu Deus? De Leandro Gomes de Barros. Foi o cavalo que defecava dinheiro. Ariano, super engraçado, né? Ele diz que se fundamentou nesses 3 cordéis. É que eu tô esquecida agora, mas era o enterro do cachorro, o cavalo que defecava dinheiro e o castigo da soberba de Silvinho Pirauá. Pronto, esses três cordéis é que inspiraram ele a escrever o Alto da Compadecida. E o Alto da Compadecida, pessoal, é uma história belíssima. Eu tenho o livro aqui e é muito bacana. E quem não assistiu o vídeo, eu recomendo que assista o filme O Alto da Compadecida, que é uma narrativa belíssima, certo? É belíssima e extrovertida, de uma criatividade assim espetacular, como era o autor, né?
Eu lembro bem que nós assistíamos às aulas espetáculos, né? Aula e espetáculo. Era assim que ele intitulava as suas palestras. Ele não aceitava que fosse divulgado como se fosse uma palestra. Era aula e espetáculo de Ariano Suassuna. Então nós assistimos algumas aulas e espetáculo de Ariano Suassuna e a gente sabe que aquele homem abrir a boca era uma arte, porque ele era hiper extrovertido e ele era uma pessoa muito criativa e muito inteligente, né? Então ele se inspirou e se fundamentou em Leandro Gomes de Barros, o nosso paraibaninho, né? E também Silvino de Pirauá. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta sobre a aula de hoje? Nós já estamos com 1 hora de aula. Tá certo? Boa noite, Gabriel. Gabriel quer fazer alguma pergunta sobre a aula? Não sei se vocês viu a aula, né? Então, pessoal, a gente acompanha vocês, viu? Mais tarde, amanhã cedo, eu sempre olho quais foram os alunos que viram já a aula, tá certo? Agora eu quero que vocês, por gentileza, vocês façam as atividades, tá certo? Por favor, façam as atividades. Eu vou chamar aqui Gabriel ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, eu estou adicionando o Gabriel ao vivo. Conectou, meu primo, tudo bom? Suba mais suba mais a câmera, suba mais a câmera para eu ver tua cabeça. Olá, tudo bom? Fica aí. Pode falar, você está ao vivo. Você quer fazer alguma sugestão? Olhe, realmente, Gabriel, o cronograma das aulas, eles estavam definidos para que as aulas fossem realizadas em 5 semanas. Só que, devido às eleições, o processo de aprovação do projeto não se deu no momento certo, e aí nós tivemos que readaptar as aulas. Por isso que ainda tem alguns alunos perdidos, achando que as aulas ainda são no cronograma antigo. 2 aulas por semana, que seria 5 semanas de aula. Mas nós não temos mais tempo para isso, porque o prefeito perdeu as eleições e deve entregar para a nova prefeita, né? Então, a gente reformulou o cronograma. Estão acontecendo as aulas corridas na semana. 5 dias da semana de agora e 5 dias na próxima semana, nos horários de 17 às 19 horas. Também estão reclamando porque as aulas estão muito extensas. Eu estou tentando resumir o assunto para que a gente possa realizar a aula com menos tempo, mas está difícil. E você já tem assistido mais algumas aulas?
Essa é a primeira que eu estou assistindo ao vivo. Quero saber se elas em qual é o link que eu vejo as aulas todas, já passadas. As aulas passadas você vai assistir naquele grupo de Facebook que está fechado. É também outra mudança do curso, por quê? Porque o curso ia acontecer no Google Meet. Só que lá as aulas acontecem ao vivo e não ficam gravadas. Portanto, não era interessante. Por quê? Porque os alunos eles são muito ocupados e querem assistir às aulas posteriormente. Teria que ser num ambiente que ficasse gravado. Por isso eu criei o grupo fechado de Facebook, onde você vai assistir todas as aulas que estão lá gravadas. É aquele grupo de Facebook, curso Literatura de Cordel. Lá estão todas as aulas gravadas, ok? Ok. Inclusive, hoje, quinta-feira, é a quarta aula, e em cada aula, no meio e no final, nós temos atividades. Só que nesse eu deixei para o final. A atividade será, eu vou até passar agora, para poder nós fecharmos a aula. A atividade será escrever quatro estrofes de cordel com quatro versos. Então, são o quê? Quatro quartetos, certo? Você sabe É. o que são quartetos? O que são? Quartetos. Sei. Quartetos é uma Quarteto. estrofe de quatro versos, tá Sei. certo? Sei. É uma estrofe de quatro versos. Aí eu quero que hoje escrevam quatro quartetos. É a tarefa de hoje, porque eu já mastiguei ontem e hoje sobre como identificar a literatura de cordel. Quais são as três características principais da literatura de cordel? É a métrica, a rima e a oração. O que é a métrica? A métrica são as sílabas poéticas, que é diferenciada das sílabas normativas, gramaticais, certo? Na É. sílaba poética tem a escansão, diz o seguinte, que a palavra, quando chega na sílaba tônica, ela ignora a sílaba gramatical que segue. Então, por exemplo, se a palavra ela é oxítona, o que são palavras oxítonas? São as palavras que têm a última sílaba tônica. Então, se ela é oxítona, ela tem a última sílaba tônica, então ela é contada, coincidentemente, ela terá as mesmas sílabas da gramática. Então, as mesmas sílabas gramaticais da palavra oxítona são as sílabas poéticas da palavra oxítona. Por quê? Porque conta todas as sílabas. Se a palavra for paroxítona, onde a penúltima sílaba é a tônica, então já sofre essa diferença. Ela chega na sílaba tônica, que é a penúltima, e ignora a última sílaba, não vale nada, certo? Então, se nós queremos fazer um verso obedecendo à literatura de cordel,
nós temos que ter um verso com 7 sílabas poéticas. E a última palavra, ela é paroxítona, então tem que contar 7 sílabas poéticas até a sílaba tônica. E ignorar a última sílaba. Se a palavra é paroxítona, só conta até a sílaba antepenúltima. Ignora as demais. Portanto, se, por exemplo, eu citei um exemplo de uma estrofe que tinha a palavra mínima no meio da estrofe. Então, mínima, ela é contada como se fosse uma só sílaba. Por quê? Porque ela é proparoxítona e a sílaba tônica dela é a primeira, porém, ela só conta a primeira sílaba e nada mais. Ela é contada como se fosse uma sílaba só. Deu para entender agora, primo? Entendi. Você entendeu? Obrigado. Ok, entendi, obrigado. Ok, Pois tá bom. Muito obrigada pela sua presença, viu? tá. Então, boa noite. Tudo de bom, fique com Deus. Pronto, pessoal. Nós hoje tivemos a participação do Gabriel, né? E nós devemos acabar a aula, né? Porque nós já estamos com mais de 1 hora de aula. E as pessoas pediram para que a gente fizesse uma compactação no material, nas explicações, no conteúdo, para que não estendesse muito, que aí para eles pararem 2 horas para assistir, e como a gente, a nossa prioridade é o resultado, então vamos atender os nossos alunos, certo? Espero que todos façam a atividade de hoje. Quem não assistiu às outras aulas estão lá no grupo fechado do Facebook. Não deixe de assistir, tá certo? E escutaram bem, né? A tarefa de hoje é criar 4 quartetos, obedecendo às regras principais da literatura de cordel: rima, métrica e oração. Oração é o quê? É o sentido da narrativa. Métrica é o quê? São as 7 sílabas poéticas de cada verso. E rima, no quarteto, o primeiro verso, a primeira linha, ela é livre e a terceira também é livre. Apenas a segunda e a última é que elas rimam entre si, ok? Então, um beijo no coração de vocês e até amanhã.